All right. This is Bem, an overused but helpful expression as essa we é uma kickstart the expressão que second é seminar hosted by extremamente utilizada, IPREC. Those who que do not learn from esses que history não are aprenderam, doomed to que não repeat aprendem it. a história, And eles today what I'm vão going to do acabar is take you repetindo. back about 8 E o que eu quero years fazer, eu and quero walk with voltar you 8 until anos atrás e passar 2021, e stopping chegar até along the way to 2021, visit various falando landmarks in the para que a gente possa encryption visitar and diferentes marcos na exceptional parte de access landscape. encriptação e acesso. Most journeys begin with a map. A maior parte We'll das start with a das picture. jornadas começa com I've mapa. chosen this one. E It's a eu game escolhi of tug essa of imagem. war, where É the rope cabo de everyone guerra is pulling on is onde security. todo mundo está puxando 2013, as we all a know, segurança. is a 2013, watershed como vocês moment. sabem, é um momento Edward Snowden de revealed to the início, um momento world de that the NSA had been quando a engaged in NSA mass surveillance of começou internet traffic a on a vigilância global em scale. massa do tráfego da This internet awareness em escala greatly global. accelerated the Essa adoption conscientização of acelerou a encryption adoção across the de internet. encriptação There are por some toda a examples for internet. you to Há see on alguns the exemplos screen, para vocês verem but it's hard aí to na believe tela, today mas é that difícil TLS acreditar was an option, not the que default. isso era Sending your que era uma emails through opção, your email service HTTPS era só provider, and uma that opção, não era o encryption was default. not auto-enabled E a on encriptação smartphones. não At this estava, time, we also não saw an era initial ligada increase automaticamente in the nos use of smartphones. end-to-end encrypted Isso messaging aumentou apps. à medida que os In aplicativos May de 2014, the mensagem começaram a Internet usar Engineering ponto a Task Force, ponto, or the encriptação ponto a ponto. IETF, A published IETF, RFC a 7258, Força Tarefa de Engenharia expressing da the Internet, consensus of the publicou a RFC community that 7258, pervasive mostrando monitoring as is a technical preocupações attack that should be mitigated de que esse in the monitoramento é design um of ataque que deveria IETF ser protocols mitigado where no possible. design It dos also made it protocolos clear IETF. that an attack is an E era attack, claro que um ataque regardless é of um ataque, motivation. independente da moderação. And later that same year, the E depois Internet desse Architecture ano, Board also a issued a statement on Diretoria de Internet Arquitetura da Confidentiality, Internet which fez essa specified that declaração que encryption should especificava be the que norm for encriptação deveria Internet ser a traffic. norma The para o tráfego da IAB internet. urged developers to O include IAB encryption pediu que in their os desenvolvedores implementations colocassem and to encriptação nas make suas them implementações encrypted by e que default. This statement deixassem was ligadas endorsed by como the Internet default. Society Board of Trustees. Isso foi endossada It was pela also the diretoria year da Internet Society. where we see the E também rise foi of ano the onde nós growing vimos o dark crescimento argument. The then da escuridão FBI crescente Growing director, Dark James desse argumento. O diretor described Comey do it as FBI, we have the legal ele escreveu authority que to nós temos intercept a and autoridade access para interceptar e communications and acessar as information, comunicações but e a we often informação, lack the technical mas ability to do muitas vezes so. nós não temos habilidade técnica para fazê-lo. So this so-called growing dark Mas argument esse was crescimento, countered esse by that's because you've been escuro staring at the crescente, sun. foi The uma questão point porque era being contra-argumentado that que nós law estamos olhando para o céu. enforcement in the Significava digital que era had as forças policiais unprecedented access tinham to acesso information, sem precedentes à including informação, open source incluindo intelligence, a social inteligência de media código aberto, interactions, interações de communications, mídias metadata, sociais, and often comunicação, access to metadados very e sophisticated traffic acessos and data analysis tools. a tráfego In e análise de 2014 dados, and de 15, algoritmos de análise some de dados. people Em started 2014 talking e about 15, needing algumas pessoas keys começaram a or falar some sobre other backdoor precisando de for law chaves enforcement. ou And um of course, backdoor this is not the para first time that we're as hearing forças about policiais. it. E não foi a primeira vez que a gente está ouvindo However, falar given disso. the Entretanto, renewed interest in the idea, dado o a interesse group nessa of ideia, esse interesse distinguished renovado, o computer grupo de scientists and cientistas da cryptographers computação e came together and criptógrafos published a se seminal juntaram e paper, publicaram Keys Under Doormats, mandating essas insecurity chaves sobre o tapete da by porta, requiring government access to all dando data and acesso para todos communications. os dados e a The paper comunicação. concluded As that pessoas concluíram access will que open doors acesso through which e portas criminals and são portas malicious abertas que os nation criminosos states can e attack os the very estados-nação individuals law criminosos enforcement podem seeks to defend. podem More utilizar technical voices, para such as the W3C explorar Technical tudo aquilo que Advisory Group, tentamos as well defender. as the E também Anti-Abuse nós Working vimos Group, que esse grupo added de their trabalho support to the paper anti-abuso to end-to-end e o grupo encryption de and to the adoção dangers técnica of pursuing falava sobre exceptional access. esse The uso de Secure the Internet Initiative criptografia was ponto also a ponto launched. e o An problema de open letter abrir was essas written portas, to essas backdoors. governments, Uma carta aberta foi asking enviada them para to governos support pedindo que encryption and to eles apoiassem a reject encriptação policies e that would rejeitassem prevent or políticas que undermine impedissem the use ou of strong diminuíssem encryption. o uso de It sets encriptação out forte. 5 clear principles which are on the São screen. 5 princípios This letter chaves que is estão na tela. endorsed by the Internet Society Isso and foi a adoçado number também of our pela Internet chapters, Society e including the Brazilian vários chapter. capítulos, incluindo o brasileiro. In 2016, Em something that had been 2016, happening in the background algo que comes estava forward as an acontecendo alternative, no pano de government fundo hacking. veio à frente, que é o In a hackeamento joint governamental. statement, NISA Numa and declaração Europol conjunta, a recognized NSA e a that Europol reconheceram solutions que that as soluções intentionally weaken technical que protection enfraquecem mechanisms intencionalmente to os mecanismos de proteção support law técnica para enforcement apoiar as forças intrinsically policiais weaken the protection against vão criminals as well, intrinsecamente and propose enfraquecer a proteção contra collecting and criminosos sharing também best practices to e circumvent coletar e encryption that are compartilhar already in use.
as boas One way of práticas circumventing encryption is by que já estão government em hacking, uso which is undertaken by governments themselves é or by problema. commercial hacking companies such as Cellebrite and E Grayshift. empresas como a Celebrite Of e a course, Grayshift estão one of the utilizando esse many, tipo many de dangers função. E associated with muitos government dos hacking perigos is associados that com exploits hackeamento and governamental hacking techniques são que os could be exploits e as stolen técnicas and de used by hackeamento podem ser criminals. roubadas e I'm sure utilizadas por you've all criminosos. heard of E eu tenho Eternal Blue, até certeza originally a zero-day que exploit held by the nós temos essa NSA, which exploração was de dia used for the zero WannaCry usada pela and Petya, NSA, not Petya foi usado ransomware pelo attacks. WannaCry And e then, of course, outros there's the outros infamous malwares. Apple E versus tem também FBI o case, Apple contra o where FBI, esse Apple was caso asked to make infame, a new version of que the iPhone operating foi system, pedido or the iPhone que OS, o iOS circumventing several fosse important criado security uma nova features forma and para install it on the diminuir a iPhone in segurança question, e para a que different fossem type of backdoor, a kind of instaladas master key. um In the backdoor, end, the como se fosse case uma was chave mestra withdrawn as e the aí depois esse FBI caso acabou reported that a third sendo party had arquivado. assisted them in unlocking the phone. And 5 years later, E in aí, 5 anos 2021, depois, we em learned that it was 2021, nós Azimuth aprendemos Security, que foi a Azimuth Security que tinha small security conseguido company quebrar based essa in Australia. criptografia do iPhone na Austrália. At this point, we'll E just nesse take a small ponto, moment to nós pause vamos to examine pausar some pouco further para developments examinar in the adoption alguns and use of outros encryption. desenvolvimentos na adoção e uso de Let's encriptação. encrypt a free, Vamos automated and open certificate ver authority essa autoridade de operated for the public certificação aberta benefit operada was launched para o in late benefício público 2015. foi lançado em It provides 2015, TLS certificates to more than trouxe certificados para 260 million websites. 260 And in the milhões de last sites. 4 years, E nos the últimos 4 global anos, HTTPS page loads have grown from o 39% HTTPS to cresceu over de 80%. 39% Also, até de WhatsApp 3,9% turned on para 18%, end-to-end e o encryption WhatsApp by default, também and colocou a Apple encriptação ponto a introduced ponto como default, e a USB Apple restricted mode. trouxe o modo de restrição In de USB. 2017, as Em encryption is 2017, becoming more à medida que a pervasive, encriptação we start to see ficou mais, new vocabulary emerge mais from the crescente, FBI. nós vimos novos It also vocabulários becomes saindo do clearer FBI. that the Também focus ficou mais for claro law que o enforcement foco is para end-to-end as forças encryption, policiais é a encriptação user-controlled ponto a encryption, ponto and e a encryption encriptação turned usada on por by usuário default. e encriptação ligada US por default. Deputy Attorney General Rosenstein A coined the controversial autoridade phrase responsible encryption do at this Departamento de moment. Estado, At this Rosenthal, point, colocou aqui also como let's sendo pause responsável and reflect on para a what we encriptação. mean by the Também default. isso reflete do Is que encryption sabemos o turned que on significa or como not? default. And why Está the ligado default ou não? E matters? por que o default é Users, as we importante? know, are Os usuários, notorious como for sabemos, são defaulting to the default. And if we aceitam o want to default protect por users default, and né? their E data, muitos dos encryption should usuários, be on by a default, not criptografia deveria estar offered as an ligada por optional default extra, e não which they then como need to algo find extra a and ser turn on. ligado. And compare these two E cases on your comparando esses screen, dois casos one aqui where na sua privacy tela, protection was on onde and one where it a could be coleta turned de on. dados foi permitida e outra como não Moving ahead to permitida, você vê que existe 2018, grande we diferença. see the Em rise in 2018, technical houve um capability aumento da notices, capacidade with técnica, Australia following vimos the que a UK Austrália, and a seguindo os passos coordinated policy do approach Reino among the Unido, 5 e a countries coordenação entre os intelligence 5 alliance. países, Aliança In para a a Inteligência de 5 communique, países. the 5 countries Num intelligence comunicado, alliance esses said 5 they have no interest países or mostraram que intention não to tinham weaken interesse encryption nem mechanisms. a intenção de But, at enfraquecer the os same mecanismos de time, they were criptografia. encouraging Ao mesmo ICT tempo, providers to eles voluntarily encorajavam provide os access. provedores de And ICT if the ICT para providers didn't, then the voluntariamente alliance said that a they might oferecerem pursue soluções technological, e assim enforcement, legislative, or other para que measures pudessem to make that happen. adotar medidas para que isso The UK fosse was the first country with solucionado, technical capability encontrado. notices, but E houve shortly então followed by Australia, notas which da had capacidade received the técnica. No Reino bulk of Unido attention vimos o regarding its new TOLA Investigatory law. Power Act In de simple terms, a 2016. technical E em capability termos notice is a básicos, notice isso aqui requiring é a uma service nota provider técnica que to have the technical exige que means to hand provedor de over unencrypted tecnologia content when tem needed que by law oferecer enforcement. As far as dados we não know, encriptografados but quando we may not requisitado know, pelas forças these powers policiais. have not been used Esses yet. poderes não foram The utilizados legislation ainda. in A Australia legislação na received a Austrália lot of criticism recebeu from cryptographers and security experts muita because of the crítica dangers to por security, causa do but perigo also para a from the sociedade, mas security também industry about the da impact that it indústria could have de on them. segurança também, Some of que those o impacto que issues isso are teria. the Algumas dessas challenges of questões legal foram os uncertainty, desafios em the termos de impact on incerteza customers' jurídica, buying em decisions, que diminished trust in security products, and esses consequences produtos for se tech tornariam export menos markets, seguros jobs, e and também innovation afetariam in the security as industry. exportações e a criação de empregos. A couple of months ago, the Internet Alguns meses Society atrás, released a a Internet report Society undertaken by Law fez um and Economics relatório Consulting exigado Services,
examining the potential exigido por economic lei impact of que the Australian avaliava o law. impacto The econômico dessas researchers medidas. found that the Os biggest pesquisadores threat acharam Ola que a poses maior is to trust in ameaça que digital existia é services, confiar including the nesses internet. serviços, incluindo a One business internet. estimated Um that the cost of the law negócio in terms estimou of que o damage to custo trust disso, in em its termos de brand, dano, could be as big em as termos de 1 confiança billion sobre a marca, Australian seria dollars in bilhão current and de forecast dólares sales. australianos, em termos de The US em has valores de also venda. tried to achieve the Os Estados same Unidos também outcome tentou using chegar nesse existing laws, mesmo namely resultado through the All com Writs Act. as leis existentes. Moving forward to 2019, Em we now have 2019 ghosts, e terrorists, 2018, agora children, temos intermediary Ghost, liability in the mix. terrorista, In India, where I come from, na Índia, onde eu proposed trabalho, changes to its intermediary liability rules that would make houve intermediary immunity ref- from liability conditional on satisfying encorajamento certain para requirements, such companhias as para monitoring fornecer content dados, and providing para message monitorar dados traceability. e dar a The response possibilidade from de computer security and investigação. cryptography O experts Information was Technology that this would Security limit the use foi of end-to-end encryption determinou and que encourage haveria uma others to limitação weaken existing e security tentariam measures. A enfraquecer major as medidas concern de for India segurança. was the A spread preocupação of para a Índia é que misinformation across WhatsApp, a popular a end-to-end desinformação encrypted messaging espalhada por meio de service WhatsApp used by an e outros estimated serviços de streaming, que 400 é utilizado million por users in quase the country at that 400 point in time. milhões de usuários It's no also país. relevant to note Também é that importante Facebook notar signaled que it o was going Facebook to extend end-to-end encryption sinalizou que across eles its iam criar services. uma encriptografia em The seus UK serviços. Government O Communications governo da Headquarters, or the UK e GCHQ, o proposed the idea of adding a ghost user DCHQ to end-to-end teve a encrypted ideia sobre communications, or, adicionar in other words, a usuário covert and fantasma silent para a observer. The encriptografia de ponta response a from ponta. security experts, A tech resposta companies, foi civil das society, and empresas de others tecnologia was e to sociedade urge the civil para GCHQ and pedir anyone else ao contemplating the same idea GCHQ to para abandon the abandonar essas proposal. ideias dessas In propostas summary, their fantasmas. concern was that it would Porque eles introduce se potential preocupavam que isso unintentional adicionaria vulnerabilities and increased vulnerabilidades risks não that communication intencionais systems could be abused or e misused, outros sistemas and poderiam ser mean that mal users could usados not e trust that their violaria communications were secure. ou políticas de confiança dos Post the usuários. Christchurch terrorist attack, Depois Interior do Ministers of ataque Canada, terrorista no France, Church of Germany, Christ, Italy, Japan, os the UK, and ministros the de US diferentes países issued a statement encouraging internet fizeram companies to provide lawful access solutions. documento Here, the para reasoning was to que combat the use of encorajasse the as internet for empresas para terrorism and estabelecer violent uma maneira extremist legal purposes. para solucionar In e ter July acesso a essas 2019, informações. we see Em US 2019, Attorney General vimos que Barr o emphasized that he was not pursuing procurador-geral services Barr used by large enterprises or the government, poderia, but em rather alguns encryption casos, marketed to consumers. This is fazer a medidas particularly para disturbing position, afetar as consumidores citizens in a democracy have a fundamental right to usam privacy. esse And yet, in 2017, we mercados see e that the não US Senate estamos approved falando Signal necessariamente for staff sobre use. And in criptografia 2020, das the empresas, European mas Commission de instructed staff defender to switch to Signal. parar Officials de also use so-called proteger consumer usuários. messaging Eles apps usaram and esses consider how many businesses rely on WhatsApp. aplicativos de Another mensagens. reason given for backdoor Outra access razão and to dada discourage por, Facebook from implementing end-to-end encryption across its services was foi utilizado concerns por about the spread Barr of para child desencorajar exploitating material on the internet. o The response Facebook from security de researchers and implementar others was that this encriptografia de would ponta a ponta endanger the foi que security isso and colocaria privacy em of perigo a billions of internet users across the world. privacidade de bilhões de pessoas em todo o We look mundo. across to Quando olhamos Kazakhstan. aqui There, the diferentes áreas government do tried to mundo, introduce the no ability to Cazaquistão as decrypt pessoas HTTPS traffic by tentaram getting users to impedir install a root certificate or a classic machine in the middle attack. o acesso e Major o tráfego de browsers concerned about the risk to HTTPS security ao instalar responded by certificado banning diferente. or Isso aqui, a invalidating maioria those dos certificates. browsers responderam And now on banindo to esses certificados 2020. do Cazaquistão. In the Em US, 2020, there was a proposed nos law Estados Unidos, focused on houve the uma goal of protecting proposta children, known as para the Earn proteger It as Act, crianças, which would conhecido como require Earn internet It Act, intermediaries such as que social media platforms and messaging apps to earn Section encorajaria as 230 immunity from empresas de liability. mensagens para If such a law were to go ahead, serem consideradas companies may feel responsáveis, compelled, parcialmente directly or responsáveis indirectly, pelas to mensagens, build in direta ou exceptional access indiretamente, mechanisms, para such as backdoors, como sendo deploy oferecedoras de weaker encryption, acesso. or not to deploy end-to-end encryption E at aí all, eles poderiam making everyone in oferecer a society more encriptografia ou vulnerable não to oferecer essa privacy, encriptografia, cybersecurity, and other risks. isso criando Signal, which riscos is an para a end-to-end sociedade em messaging geral. app recommended for the use by US and algumas, EU officials, as we heard earlier, signaled aplicativos that it would leave the US de market
mensagem if the Earn It Act passes. informaram que haveria uma ameaça, isso seria uma Alongside, we ameaça. also see that the Junto FBI vemos também continues que its o call diretor for da tech companies FBI to have ainda the estão technical capability to provide access to the content incentivando of as encrypted empresas a data. terem capacidade de acessar os In October dados. 2020, Em the outubro de United States, 2020, os the Estados UK, Unidos, o Reino Australia, Unido, Canada, a New Austrália, Zealand, Canadá, Japan, Nova Zelândia, India Japão e issued a Índia statement fizeram in support of strong encryption, but apoiaram called for strong technology encryption, companies to criptografia enable law forte enforcement para access to fortalecer, content in a mesmo readable assim, and usable format. acesso Where para an as forças authorization is policiais legally issued, lawfully para issued, terem possibilidade de is lerem necessary and proportionate, and isso is se subject to for strong safeguards considerado and necessário e oversight. proporcional, Important e isso safeguards seria sure, uma but medida de processes do not fix salvaguardar security e vulnerabilities. fiscalizar I haven't mentioned a Brazil sociedade. yet, Eu não but falei o all of Brasil you will know ainda, that some years mas ago todos there was a vocês flurry of sabem cases que where houve ISPs were alguns ordered to block casos WhatsApp do because WhatsApp para Facebook serem failed to hand over bloqueados, e decrypted o WhatsApp data. chegou a ser Two bloqueado em cases are 2015 e still pending in the 2016, Supreme e Court. existem ainda And then in dois the draft casos na disinformation Suprema bill, Corte, no the idea STF. of traceability is under Eles, discussion a with Fachin e large Weber public opposition in reconhece o 2020. direito de The criptografia Internet como Society Brazil chapter parte led do a strong direito response constitucional à against the bill, and privacidade. you all, of course, sitting E here vocês are the sabem experts. sobre e vocês sabem um In pouco mais late sobre a lei que foi 2020 and proposta, a early lei de desinformação. 2021, the European Fake Union news. joined the push A União for Europeia exceptional se access, juntou indicating a through isso various documents como that it tendo would be indicado por pursuing vários policy documentos and que as legislative pessoas solutions. que procuram Our medidas Portuguese chapter at that para point in resolver time isso led an open letter response in teriam April, acesso highlighting a the esses dangers of dados. weakening encryption, A Corte undermining de public Portugal, a confidence and Internet the Society de potential Portugal, consequences for an falou economy em which carta is based aberta on em digital defesa da transactions. liberdade de After a criptografia couple of segura. years of mulling over their Depois de rules, alguns India anos, released its a new Índia intermediary rules with what they call a due ofereceu diligence approach to liability technology and a report requirement com as that regras significant que messaging requeria services que os must be able to serviços identify the deveriam first originator conseguir of a identificar message. o These originário rules da are a mensagem. subject of Essas a regras number of também court challenges at the moment. estão em várias My colleagues cortes at para Internet serem Society discutidas. also engaged Meu in a colega comparative também analysis aqui, of the traceability proposals fizemos uma in análise India entre o and Brasil e Brazil, a which Índia, was very que recently foi published by muito ObCrypto. recentemente publicado aqui pelo ObCrypto. And then here's an E idea that aqui bad temos uma ideas, ideia here's an example that bad ideas never really de go away. uma ideia ruim que The não some, mandated né? machine in the middle O approach in machine in the Kazakhstan. middle, a This máquina year, no meio, Mauritius floated the que very Maurícios, same a idea autoridade to de be able to Maurícios, segregate abriu uma and consultoria e decrypt conseguiu all social media traffic. decriptografar todos o And tráfego. yet another bad Então example mostra que não é uma of a ideia bad boa. idea Outra coming ideia forward again, ruim também que Keystro. foi feita So foi just as Brazil tried the Keystro. approach of blocking Então, WhatsApp, assim como so did o Russia Brasil for fez, a Telegram. Rússia, o FSB da Rússia também Most utilizou isso para recently, the aplicativos UK móveis. released a draft online safety Reino bill, Unido, which eles applies a fizeram duty uma of lei care de approach. segurança There are online serious concerns que that encryption, tem especially end-to-end encryption, afeta a may be encriptografia incompatible with the bill's e requirements. mostra que As talvez my seja colleague said in a incompatível blog com post that was a published by the Internet Society responsabilidade last year, de there's cuidado, no os duty of care requerimentos. Então, without não strong encryption. existe The bill isso is currently under public consultation. sem ter And a of garantia course, de we saw the criptografia. Você não news pode of garantir Operation o Ironside, cuidado sem where ter law criptografia, mas isso ainda enforcement está put aberto à insecure, discussão. compromised devices in the hands of Existem criminals. muitos In principle, the problemas same de approach was criarem taken by Crypto AG. cavalos de Though Troia in that que case, the target podem was ser not feitos criminals, but rather especificamente, other não governments. necessariamente por So criminais, let's take a criminosos, moment to mas remind pelos ourselves governos. how Então, the gostaria de landscape lembrar a has evolved vocês since de 2013. como foi a evolução First, we desse saw cenário. proponents of exceptional Primeiro, a gente access tinha problema de asking for the acesso, equivalent of a hotel pedindo master pela key. Then, uma chave no, I want mestra. you, Depois, which is não, a service queremos provider, to have vocês, the os key. provedores de And serviço, then, para I ter don't essa care how chave you mestra. do Falou, it, não, just give me the eu não quero access. saber como vocês At the fazem, eu same quero time, acesso. security Ao mesmo agencies and tempo, some as law agências de enforcement segurança agencies e were as agências pursuing a path autoridades of policiais hacking into devices and services. começaram a hackear os Then they serviços said, e os I don't want to break equipamentos. Eu falei, encryption. não And quero don't quebrar a worry, they're only criptografia, consumer mas não, products. olha, não se Then preocupe, there é was apenas asked, produtos I want to consumidor. trace E where the depois eles message falaram came assim, from. não, eu quero To deal ter with acesso às viral misinformation mensagens. in messaging E apps essas and mensagens the idea dos of adding a aplicativos ghost user to those same apps podem to ser be feitos able por to meio de listen to ghost user terrorists and para other que bad eles actors. consigam ouvir These, a there are conversa e ter also acesso às moves towards conversas. if you don't do Aí eles, X, se you will vocês lose também your agora eles immunity falam, from se vocês não liability, fizerem which isso, could vocês vão drive perder, companies to vão engage ser in message responsabilizados por isso. before encryption.
Então, eles Where teriam we que began this escanear as journey in mensagens antes de 2013, we used criptografar. to have crypto Em battles. 2013, We are tínhamos now in the midst of a brigas crypto sobre war, which criptografia. is Agora fast estamos numa becoming a guerra. dangerously Está permanent se feature tornando of internet architecture debates. Before I close, I also want to take a problemático moment para to a draw your sociedade de attention to a criptografia. campaign Também that the gostaria de falar Global um pouco Encryption mais Coalition sobre o is Global Encryption leading to Day, Dia make de the switch Criptografia Global, to strong encryption. It will para culminate on October fazer a 21st, mudança which we are para celebrating as a the Global criptografia Encryption Day. global, I para hope that this aumentar a address is criptografia able de to ponta inform a the ponta. upcoming debates in this Aqui eu seminar. escrevi I'm alguns very dados sorry para that I'm not going to vocês. be able to join Eu the sinto discussion muito não after this, estar but I'm so glad and so disponível grateful e that I had an participar com opportunity vocês to ao speak with vivo, all of mas you. eu tenho Thank you so much. estou muito feliz de ter falado aqui com vocês hoje. Muito obrigado. Niti, muitíssimo obrigado pela tua participação, pela tua apresentação. Eu acredito que Thank you very much for your presentation. foi para todos nós e todas nós for all of us, was one of the uma grande enciclopédia, né? was E a great cheia de encyclopedia, insights if I sobre a may, recente história da full of criptografia. insights on the E parece recent também que a history of apresentação ela cryptography. ensaia I believe this desafios que são presentation presentes e desafios que vão se ever-present estender durante challenges, muito but also tempo, the né? ones Afinal that de contas, will parece arise ser de fato um throughout cabo de time. guerra muito, It feels like you said, well, it's a tug of digamos, war, orgânico entre uma mentalidade quite organic, de forças if I de may, investigação in this mindset of investigation e forces or aquela law ala enforcement, do setor tecnológico and e da sociedade that civil importada em technology garantir area and direitos, civil sobretudo society privacidade e segurança, that que parece is entrar em keen to tensão guarantee rights durante that, toda a história. Então going parece to algo muito tension orgânico. throughout the history. So E it's interessante quite também como tu fala organic. It's sobre something o that ever government present. hacking como And when uma we talk espécie about de hacking as sintoma de novo a desafio sort que of a parece symptom desviar da of a criptografia, new mas challenge incorre that deviates from nos cryptography, mesmos problemas, but né? still Muitos goes through falam the que o same government issues. hacking Many people said that seria government uma hacking solução would por be ser a algo solution como poder de vigilância as it sob is. medida, mas parece que Surveillance mesmo power, assim ele incorre em riscos nevertheless, estruturais it aos runs direitos into e à segurança structural dos risk to ecossistemas rights conectados, né? A and mesma the coisa que um security in backdoor, por connected exemplo, ofereceria. ecosystems, just like a Então backdoor parece que as mesmas would chaves offer. de So, I believe the interpretação same dessas keys políticas of interpretation of de those policies backdoor parecem também que se aplicam ao government backdoor, hacking, well, e não somente ao they government apply to hacking, mas a document novas tracking, but soluções not only como government tracking, but also client-side other scanning, solutions, né? such as client-side E scanning. também interessante também And, como tu traz and it's interesting informações que vão how you ser, brought information em that grande would be medida, endereçadas mais be ainda addressed pelos dois painéis, tanto pelo próximo by agora de the manhã, other quanto two pelo da panels, tarde. this Então, next one in é the morning, pontapé also the one in the inicial, afternoon. So ponto de it is a partida kickoff, a great fenomenal starting para a point, a gente phenomenal one desenvolver for esse us seminário to em develop torno das the questões que tu seminar muito bem coloca para a gente. the Eu issues também that sinto que tu não possa the audience brings us. acompanhar em razão dos compromissos que tu tens, I understand that o desenvolvimento do won't be able painel, to be with mas us eu tenho certeza que for vão the ter muitas rest of the panel, perguntas but e a I gente am vai ficar certain there will feliz be many em questions repassá-las and para tu we'll no momento forward them posterior, to para que também you tu siga conversando com a gente. Muito obrigado. for you to keep talking to us. Thank you very much, man. Thank you so much, Andre. Thanks, Eu que everyone. agradeço, André, agradeço a todos.